Olá, está no ar o Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a extração ilegal de areia, um crime ambiental e que tem sido bastante praticado em Alagoas. Também vamos falar sobre um espetáculo que mistura dança, teatro e circo, que está em cartaz aqui na capital. A extração de areia é uma prática que causa muitos danos ao meio ambiente e, infelizmente, é comum aqui em Alagoas. Ano passado, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal instaurou mais de 30 inquéritos para apurar esse tipo de atividade, que é crime contra o meio ambiente e contra o patrimônio da União. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas também combate essa prática, fiscalizando e punindo os infratores. O Hermi Ferrari, diretor do IMA, conversa um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Bem-vindo ao nosso programa. Bom, a gente falou os dados da Polícia Federal, mas o próprio IMA só esse ano já lavrou vários autos de infração aí, já aplicou multas também por irregularidades. Mas esse tipo de prática, que tipo de dano traz para o meio ambiente? Então, tudo bom, Luiz? A extração mineral, né, ela sem licenciamento, os impactos são muito grandes, porque ela causa danos às margens dos rios, né, geralmente ela é feita no leito do rio, e ela causa dano de erosão, supressão de vegetação, afugentamento de animais. E o correto seria ter o licenciamento, porque esses impactos, a própria atividade ela tem impacto, mas com o licenciamento tem as condicionantes e as medidas mitigadoras, né? Inclusive de reparação dos danos que são causados. A própria licença prevê, né? A própria atividade já prevê esse tipo de impacto, mas uma vez licenciado, aquela atividade é feita da maneira correta e os danos são, digamos, minimizados, seria isso? Com certeza. O objetivo da licença, do licenciamento ambiental, é trazer, regularizar a atividade, né? De forma que seja feita minimizando os impactos, né? E reparando os danos quando a atividade ela a própria atividade ela já causa esse tipo de dano, né? Você falou aí erosão, falou sobre a questão de prejudicar a vegetação, afugentar animais. Por exemplo, a erosão causa assoreamento. Um assoreamento de rio, por exemplo, de que forma isso pode afetar diretamente o ser humano? À medida que é feita, que tem erosão nas margens, né, e a vegetação também é suprimida, o solo ele fica exposto ao sol, né, e às chuvas, e aí carrega material para dentro dos rios, e as populações, a jusante, que chama, que fica após a área onde tem a erosão, ela pode ficar prejudicada. O abastecimento, a vazão do rio pode ser prejudicada, o próprio curso do rio também, entendeu? E a navegação do rio pode ser prejudicada também. O efeito acaba se tornando aquele efeito dominó, né? Faz um probleminha aqui, afeta quem está na sequência, de repente chega até na cidade. No fim das contas é um problema que não parece nem ser tão distante, né? Como parece, afeta diretamente e é uma prática que precisa, de fato, ser coibida, né? As áreas, existe uma lei federal, 12.651, que é o Código Florestal, conhecido como Código Florestal. E as margens dos rios, né, a depender da largura dele, elas são protegidas. São áreas de preservação permanente, exatamente para se evitar esses danos. Aqui em Alagoas, quais são os municípios onde essa prática tem sido mais comum? A gente não tem assim um histórico. Na verdade, a gente tem um levantamento, mas não sabe dizer mais ou menos se numa determinada. A gente tem agido, né? Tem apresentado mais ocorrências na região norte, a região do litoral norte e da zona da mata norte, né? Tem muitos casos de extração, né, de dragas sem licença. Falando nisso, em relação à questão da punição. Mas não deixa de ter nas outras regiões, entendeu? É um crime que afeta o estado todo. Tem o estado inteiro. Rio, o pessoal está... Mas na região norte é onde a gente pega mais situações irregulares. Agora, a gente falou no começo da entrevista que é crime ambiental. Que tipo de punição cabe para quem é pego, por exemplo, extraindo a areia? De maneira irregular, sem licença, claro. O pessoal... o pessoal tem dificuldades, né, o pessoal geralmente acha que é crime ambiental.
Assim, não, o IMA ele a polícia administrativa, então as sanções são administrativas. Lógico que uma irregularidade, uma infração contra o meio ambiente, ela é apurada na esfera penal, civil e administrativa. Então, o IMA ele não apura crimes, entendeu? Ele apura infrações contra o meio ambiente, administrativas, que elas podem ser julgadas na esfera criminal. E a gente comunica, no caso, todos os nossos autos de infração e os processos, a gente comunica ao Ministério Público Estadual, se for de competência deles. Que aqui, de fato, vai julgar. Que vai fazer a denúncia de crime ou de ação civil. Mas essas infrações, elas cabem penalidade? As infrações, o IMA ele impõe sanções administrativas, que seriam multa, embargo, interdição, multa diária, como é que chama? Multa alta, por exemplo? Não, na verdade as sanções podem ser sanções pecuniárias, né? Sanções de direito de restrição da atividade, que seria embargo, destruição, se for uma situação que tem que tomar uma ação rápida para poder sanar o dano, pode ser feita a destruição, apreensão de instrumentos. Então, algum equipamento que está fazendo uma extração ilegal pode ser apreendido também. Uma escavadeira, uma máquina, vai desde a sanção pecuniária, que seria a multa, e a multa fechada ou a multa diária, até a apreensão e a interdição da atividade. Vamos falar do trabalho de fiscalização do IMA, é realizado constantemente, como é que funciona? Então, a gente recebe denúncias através do nosso canal verde, pelo site também, e nós programamos algumas ações planejadas para todo o estado? No estado inteiro. E se esse material, Hermiki, que é extraído, essa areia, ela vai para onde? Qual o destino dado a ela? Em dois casos aí. Quando é apreendida, o que acontece com ela? Quando ela é apreendida, o IMA fica ou o IMA pode ser colocado como fiel depositário, ou o próprio infrator ele fica como fiel depositário, se a gente apreender, no caso, o material, né? E aí é feita uma doação, né, para algum órgão ou entidade que não seja com fins lucrativos, né? Por exemplo, para o sistema prisional, né? No caso de madeira, a gente tem apreendido madeira e a gente faz a doação para o sistema prisional. Até o momento a gente ainda não não fez a apreensão da areia. Até porque geralmente quando é difícil o transporte, né? Ela fica no local, mas a gente embarga a área, né? Ela pode ser devolvida ao local? O correto, porque além da sanção administrativa de multa, a gente obriga a reparar o dano, que é o mais importante, não é só a multa. Fica obrigado o infrator a reparar o dano causado, né? Então ele teria que recompor a área, né, fazer plantio de mudas, e regenerar a área, a situação que ela era antes. E deixar de explorar aquela área. Deixar de explorar. E no caso quando a areia não é apreendida, no caso assim, a areia é extraída, ela vai para onde? Qual é a finalidade dela? Por que ela é extraída? Geralmente o pessoal, o que eles fazem? Eles exploram o mineral, né? Areia, pode ser brita, até pedra mesmo, para fazer de paralelepípedo. E existe pessoas empresas, né, que compram, geralmente é o mercado de construção, né, para fazer reboco, chapisco, para obras em geral, né, o material é utilizado em obras. Quem compra, isso aí já é uma curiosidade, quem compra está cometendo crime também? Quando você compra uma areia, uma brita ou uma pedra que não está licenciada? Então, não existe como a gente identificar geralmente o comprador, mas ele prejudica o mercado, porque os empresários que estão fazendo adequadamente, né, eles ficam prejudicados porque o custo operacional é maior, porque ele tem que atender as condicionantes ambientais, né? Resta uma consciência do comprador, na verdade, né? Porque às vezes aquele material que está mais barato... Ele é mais barato, mas ele... Causa um dano maior. Causa o dano, exato. E aí, o que acontece? Os próprios empresários que seguem com as atividades deles corretas, eles fazem a denúncia, entendeu? Porque eles ficam prejudicados pelos custos operacionais deles são maiores do que quem está na atividade ilegal, né?
Pois é, complicado isso. Agora, eu enquanto empresário, enquanto proprietário de uma terra que eu vejo ali que dá para extrair, eu preciso ter a licença. Como é que eu consigo essa licença? Então, no primeiro momento você tem que conseguir a autorização de lavra do DNPM, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, como o DNPM é quem detém a competência de autorizar essa exploração, a primeira coisa é conseguir a autorização do DNPM. E, a partir daí, você vai no IMA e apresenta os projetos e, principalmente, a autorização do DNPM e para licenciar a sua atividade. É um processo demorado, rápido, caro, barato? Então, geralmente o empresário ele desconhece da atividade, assim, ele é o acionista, mas ele não tem o conhecimento técnico. Aí tem que contratar um geólogo, um engenheiro de minas, e para poder fazer um projeto, né? Principalmente também, porque no licenciamento tem que fazer o projeto de reparação de danos também. Aí então, acaba encarecendo, de repente é por isso que as pessoas acabam explorando de maneira errada, né? Mas a atividade, ela tem um retorno, né? Mas aí, como falei, o empresário que faz o correto, lógico que o custo é maior, né? Sendo prejudicado. Agora, com relação ao prazo, a gente está levantando lá no IMA esses prazos do que o processo de licenciamento leva para poder a gente melhorar, ver os gargalos e para acelerar o processo. Bom, para encerrar a nossa conversa, eu vou pedir então para você repetir os mecanismos aí de denúncia para se alguém descobre uma extração irregular de areia ou de madeira e queira fazer essa denúncia para ajudar o IMA nesse trabalho. Como é que pode proceder? Então, o canal principal seria o canal verde, e você pode ser feita a denúncia no canal verde, pessoalmente no IMA ou no site. E a gente também está elaborando um aplicativo de denúncias, ainda não está pronto, mas está em vias já de lançamento, onde a população ela pode fazer a denúncia através de um aplicativo, no celular do smartphone. Mas por enquanto o aplicativo não chega, eu acesso o site, né? Isso é ima.al.gov.br e lá eu encontro o número do canal verde, é um 0800, está lá disponível. Isso. Ok, então, Hermir Ferrari, diretor do IMA, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Tá bom. Bom, no próximo bloco a gente fala sobre teatro, dança e acrobacias aéreas. É um espetáculo, um sonho real que está em cartaz aqui em Maceió. A gente volta já já.